Bom, na outra videoaula a gente viu o teorema de Cauchy, que diz que se eu tenho uma função analítica numa região simplesmente conexa, ou seja, sem buracos, então a integral em qualquer caminho fechado da função vai dar zero. E aí isso aí tem várias consequências. Se eu tiver, por exemplo, dois pontos nessa região, a integral de um ponto até o outro não depende do caminho que eu escolher para ir de um ao outro. Também permite que você prove a existência de primitivas e também permite que você troque uma integral num caminho complicado por uma integral num caminho mais simples. Você pode deformar curvas ao longo dessa região aí. Okay? Então dá para deformar uma curva complicada numa curvinha mais simples. Em geral a gente vai pegar um círculo. Bom, vamos ver agora a fórmula integral de Cauchy. Okay? Que é uma consequência do teorema de Cauchy também. Eu tenho de novo aqui uma função holomorfa, mesma coisa que função analítica, numa região simplesmente conexa, tem um caminho fechado simples gama, então uma curva fechada sem autointerseção, e aí pega um ponto Z0 dentro do caminho, aqui na região dentro do caminho fechado, e aí vou ter esse resultado aqui, que se eu tiver uma integral nesse caminho de uma função, que é uma fração, em que o numerador é a minha função analítica e o denominador é simplesmente w, que é a variável de integração, tá? Nesse caso aqui vai ser útil a gente chamar de w ao invés de z, é simplesmente variável de integração, menos um z0, que é um ponto fixo. Okay? Essa integral aí, você não precisa realmente fazer nenhuma conta complicada para calcular ela. Basta você pegar 2π vezes o valor da função naquele ponto z0 que aparece lá no denominador. Okay? Então, nesse tipo de situação, funções analíticas numa região simplesmente conexa, caminho fechado simples, cálculo de integrais desse formato aqui, função analítica dividido por um w menos um ponto fixo, fica muito fácil calcular. Simplesmente 2π vezes o valor da função naquele ponto z0. Okay? A demonstração, deixar para vocês lerem em detalhes aqui. Tá? Na verdade, eu recomendo que vocês olhem no livro do Zani, na página 85. Eu achei a demonstração lá mais fácil de entender, mais clara. Vou dar só a ideia da prova aqui, sem entrar em muitos detalhes técnicos. Tá? Então, eu tenho aqui minha curva gama, pode ser alguma curva esquisita, estou aqui na minha região simplesmente conexa. Pelo teorema de Cauchy, uma das consequências dele, a gente viu que eu posso trocar esse caminho esquisito por esse caminho γr aqui, um círculo com centro naquele ponto z0 que aparecia lá na integral. Okay? E o resultado nesse círculo vai dar o mesmo resultado que naquela curva complicada. Bom, e aí a ideia do teorema é que, como minha função analítica ela é contínua, okay? Se ela é contínua, então se esse círculo aqui for bem pequenininho, em torno do z0, okay, o valor da função nos pontos do círculo vai ser bem parecido com os valores no centro do círculo, né? Já que a função é contínua, se você se afasta só um pouquinho do centro, a função não varia muito. Tá joia? Então os valores de f de w ao longo do círculo γr vão ser quase iguais aos valores de f de z0, da função no centro do círculo. Okay? E aí, então, a minha integral naquele caminho complicado, eu vou trocar por integral no círculozinho pequeno. No círculozinho pequeno, o f de w eu vou aproximar por f de z0. Okay? Esse aqui é o ponto onde minha demonstração não é muito correta, porque aqui vai ser só aproximado. Né? Okay? Para obter o resultado exato, tem que fazer todas as estimativas com epsilon, delta que tem na demonstração ali. Como eu falei, eu estou só dando a ideia intuitiva da prova. Bom, como a variável de integração é w, f de z0 vai ser um valor fixo, né, já que não depende de w. Se é um valor fixo, é uma constante, eu posso passar para fora da integral. Okay? E aí sobra só a integral de 1 sobre w menos z0 dw. Ao longo do círculo, no círculo, uma parametrização do círculo é isso aqui, né? z0 mais r vezes elevado a it. Okay? Então, no lugar de w, bota isso aqui.
Aí como eu vou ter o menos E0 que vai sobrar só R elevado a IT, no lugar do dw, bota a derivada disso, vai ficar isso aqui. Aí esse R exponencial de baixo cancela com o de cima, sobra só I dt. O I passa para fora, integral de dt de 0 a 2π vai dar 2π. Okay? E aí está aí o resultado, 2π vezes f de z0. Okay? De novo, essa é só a ideia intuitiva do que está acontecendo, a demonstração mesmo tem que fazer todas essas estimativas aí. Okay? Então leiam com calma depois, ou então olhem lá no exame. Bom, vamos ver um exemplo de aplicação daquela fórmula. Quero calcular essa integral aqui no círculo de raio 2 centrado na origem, orientado positivamente. Aliás, esqueci de falar, essa fórmula aqui vale desde que o caminho esteja orientado no sentido anti-horário. Okay? Mas se estiver no sentido horário não tem problema, é só fazer isso aqui, vai dar o resultado no anti-horário, e depois você bota um sinal de menos, obtém no sentido horário. Okay? Bom, então vamos lá, eu quero fazer essa integral aqui. Bom, primeiro eu tenho que botar essa expressão aqui nesse formato aqui, uma função analítica dividida pela variável de integração, que agora ele voltou a chamar de z, menos um ponto fixo. Ok? Então aqui basicamente vou pegar o 2z mais i que está embaixo, divide por 2, em cima e embaixo da fração, ok? Só para o z não ficar com 2 multiplicando ele. E aí embaixo ficou z mais i sobre 2, que eu posso escrever como z menos i sobre 2, né? Ok? Então, ficou nesse formato aqui. Ok? Só que ao invés de w é z, e o meu z0 seria o menos i sobre 2. Ok? E a função f de z seria o que ficou aqui no numerador, que seria 1 meio. Tá joia? Que obviamente é constante, então é analítica, então satisfaz as condições do teorema. Então, minha região é simplesmente conexa, né? Essa função aqui é analítica no plano todo, então posso pegar como região plano todo, é simplesmente conexo. E aí, pelo teorema, então essa integral vai virar 2π vezes a função calculada no z0, ok? Mas não importa quem que é z0, porque minha função é constante. Então o valor no z0 vai dar 1 meio, então resposta final, π. Ok? Então, fácil fazer integral assim, né? Outro exemplo. Quero integrar z ao quadrado sobre z ao quadrado mais 1 nesse círculo aqui, okay? Que vai ser o círculo de raio 1, centro em I. Então, é esse círculo que está aqui desenhado. Bom, de novo, tem que pegar essa expressão e botar naquele formato lá. Uma função dividida por z menos um número fixo. Bom, para fazer isso, você pode pegar o z quadrado mais 1, que é o denominador. As raízes desse polinômio são mais ou menos i, então dá para fatorar ele como z mais i vezes z menos i. Ok? Bom, como o meu círculo aqui... então, as raízes são i menos i, então esse ponto aqui e esse aqui, né? Como o meu círculo está dando volta só em torno do i, então posso ignorar aquele lá que ele não vai ter efeito nenhum para mim. Ok? Aí, nessa região aqui, então, esse termo z menos i não vai ser analítico, então ele eu não vou poder considerar, passar ele para o numerador para fazer parte da minha função analítica, mas o z mais i aqui, ele é analítico, ele não seria analítico ali, mas ficou fora do meu círculo. Então, esse z mais i eu posso deixar junto lá com z ao quadrado, vai ser minha função analítica f. Ok? E o denominador é z menos alguma coisa, esse alguma coisa vai ser o meu z0. Tá joia? Então, pela fórmula integral de Cauchy, essa integral aqui vai ser simplesmente 2πi vezes essa função calculada nesse ponto i. Então vai dar i ao quadrado sobre i mais i, faz a conta, menos π. Tá ok? Mais um exemplo. Integral da exponencial de z sobre z menos 1, no círculo de raio 2 centrado na origem.
Bom, de novo, olha para a função e vê quais pontos ela não é analítica, quais pontos ela tem alguma descontinuidade, alguma coisa assim. No caso aqui, exponencial é sempre analítica, mas eu tenho um denominador que vai ser 0 no 0 e no 1. Então tem problema ali no 0 e no 1. Ok? E os dois pontos estão dentro do meu círculo. Aí a maneira como o livro faz aqui, ele usa frações parciais para quebrar essa expressão aqui em uma soma de duas expressões, aí vira duas integrais, faz duas vezes a fórmula de Cauchy. Uma outra maneira de fazer, que também vai usar duas integrais, só que evita ter que fazer frações parciais, é o seguinte: ao invés de deformar meu caminho num único círculozinho, ok? Se necessário, você pode deformar ele em vários círculos. Okay? Na verdade, a rigor, vários círculos ligados por caminhozinhos aqui. Então é como se eu rodar aqui, seria a mesma coisa que rodar esse círculo, aí depois vem para cá, depois passa por esse, vai para lá, roda o outro, depois volta, e aí nesses caminhos aqui ligando círculos. Eu fui numa direção e depois na outra, então cancela. Então sobra só a integral nos círculozinhos lá de dentro. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, esse círculo grande, eu vou trocar por um círculozinho em torno da origem e um círculozinho em torno do 1. E aí a minha integral então vai ser a soma das integrais em cada círculozinho. Bom, no círculozinho em torno do zero, só quem dá problema é o z. O z menos 1 não, né? Então o z menos 1 eu deixo lá em cima junto com a exponencial. Vai ser minha função analítica nessa primeira integral. E no círculo em torno do 1, que eu chamei de gama 1, quem dá problema é o z menos 1. Então deixo o z menos 1 embaixo e o z junta lá em cima com a exponencial. Ok? E aí a primeira integral então vai dar 2πi vezes essa função aqui, calculada em zero, já que aqui é z menos 0, né? Então meu z0 é 0, então vai dar isso aqui. A segunda integral vai dar 2π de novo, vezes essa função aqui, calculada em 1, que é o meu z0 no caso, que é z menos z0, né? Então vai dar isso aqui. E aí depois é só simplificar, chega na resposta. Tá bom, agora, essa primeira fórmula aqui que a gente viu, ela só vai ser útil se você conseguir pegar seu integrando e botar nesse formato, né? Botar em cima uma função totalmente analítica dentro do seu caminho, e embaixo só um polinômio de grau 1. Z menos o número fixo, ou W menos o número fixo. Bom, vamos melhorar isso aí. Estender isso aí para funções um pouquinho mais complicadas. Aí é a fórmula de Cauchy para derivadas, que vai ser parecido, uma integral de uma função analítica, num caminho, numa curva fechada simples, numa região simplesmente conexa. Okay? Só que agora o denominador, ao invés de ser simplesmente w menos e0, vai ser w menos e0 elevado a uma potência que eu vou chamar de n mais 1. Aí, nesse caso, o resultado da integral vai dar 2πi, agora é dividido por n fatorial. Okay, então, toma cuidado que aqui é n mais 1, aqui é n. Então, sempre 1 a menos do que tinha lá na potência. Vezes a derivada enésima calculada no z0. Tá, ok? Então, a potência que aparece aqui, sempre pegar ele menos 1, vai ser a derivada que você vai ter aqui, vai ser o fatorial que você vai ter lá embaixo. Essa fórmula, na verdade, te diz duas coisas. Uma, que para calcular essa integral aqui, basta você calcular a derivada. Ok? Então, negócio meio esquisito, né? Para calcular a integral, você acaba calculando a derivada. Então, essa é uma das mágicas do cálculo de variáveis complexas. Você troca uma coisa que em geral é difícil, cálculo de integrais, por uma coisa que em geral é mais fácil, que é cálculo de derivadas. E além disso, o teorema também te diz que se minha função é analítica,
automaticamente a derivada dela vai ser analítica, a derivada segunda vai ser analítica, vai existir todas as infinitas derivadas e todas vão ser analíticas. E vão ser dadas por isso aqui, que é basicamente a mesma fórmula, só que passou isso aqui para o lado de lá para isolar a derivada. Okay? Então isso aí é meio surpreendente, porque no cálculo real você podia ter uma função diferenciável, então você calculava a derivada dela, mas às vezes a derivada nem era contínua, então deixava de ser diferenciável, então podia existir tipo só a primeira ou segunda derivada, mas não existia a terceira. Para funções complexas, não. Se a função é analítica, automaticamente ela tem todas as infinitas derivadas, todas elas vão ser contínuas, vão ser analíticas, vão ser bem comportadas. Bom, como que prova isso? Então, de novo, vou dar só a ideia da prova. Tá? Prova em detalhes, tem que fazer todas umas estimativas aí, deixar para vocês lerem com calma. Então, aqui, acho que é mais interessante vocês pegarem só a ideia. Bom, a ideia começa com a fórmula integral de Cauchy que a gente já tinha visto, essa aqui, okay? Só que agora isolei a função, então 2π passou para o denominador. E agora, e aqui que é interessante a variável de integração ter colocado w ao invés de z, é que agora, ao invés de z0, vou chamar de z, que era o ponto fixo, ok? E agora eu vou pegar essa expressão e derivar dos dois lados em relação a z. Okay? Então, do lado esquerdo, quando eu derivar, vai dar o f', o df dz. Do lado direito, vai dar a derivada dessa integral. Okay? E derivada de integral nem sempre é igual à integral da derivada. Okay? Por isso que tem que fazer todas essas estimativas que tem aqui na demonstração. Então, você tem que pegar a derivada, escrever usando a definição em termos de limite. Então vai ficar limite dessa integral calculada em z mais h menos ela calculada em z sobre h. Tem que fazer todas as estimativas. No final, você descobre que o resultado é o mesmo que se você pudesse passar a derivada para dentro da integral. Ok? Então vamos fazer isso aí logo, como se sempre pudesse fazer. Então, se eu puder passar a derivada para dentro da integral, então vou ficar com a integral da derivada em relação a z dessa expressão aqui. Como a variável da derivada é o z, então o f de w lá em cima trata como uma constante, então deriva só 1 sobre w menos z, usa as regras de derivação, vai dar um w menos z ao quadrado agora lá embaixo. Então aqui daria menos 1 sobre w menos z ao quadrado, só que aí vezes a derivada do menos z vai dar outro menos 1, cancela. Ok? E aí, isso aqui é justamente a fórmula integral para n igual a 1. Ok? E aí, se você continuar derivando, você obtém para n igual a 2, n igual a 3, etc. Então, já essa é só a ideia de novo. Tá? Demonstração precisa. Quem quiser, dá uma lida aí com calma. Bom, como que eu vou usar isso aí? Pega outro exemplo aqui. Quero calcular essa integral aqui, nesse quadrado que está desenhado ali. Bom, essa função aqui, seno, não tem problema nenhum, só que eu tenho denominadores que podem dar zero no menos i e no mais i. Né? Então tem um ponto problemático ali em cima e um ponto problemático aqui dentro. O de cima está fora do meu caminho, então não preciso esquentar a cabeça com ele. Okay? Então o z menos i que se anularia lá, eu posso botar em cima junto com o seno. Okay? Posso reescrever o numerador como seno de z sobre z menos i. E deixo embaixo só o z mais i ao quadrado, que é o que realmente dá problema ali dentro do meu caminho. Okay? Bom, como é z mais i ao quadrado, eu não vou usar a fórmula original da integral de Cauchy, vou usar essa nova fórmula para derivadas. Okay? Como é quadrado, quer dizer que o n é 1. Okay? Lembra que a potência é n mais 1, então o n vai ser 1. Se o n é 1, então aqui eu vou ter 1 fatorial, que é 1, e aqui f1, que seria a primeira derivada de f. Meu f é a função que ficou aqui no numerador, então seno de z sobre z menos i.
Então, calcula a derivada disso aí. Então, aqui usa a regra da divisão normal, vai dar isso aqui, e pega a derivada calculada no ponto ali que dá problema. Então, no z, quer dizer, menos i, então no menos i. Então, pega menos i, joga ali no z, faz as contas, deu esse valor aí meio feio. Ok? E aí, então, o valor da integral vai ser 2πi vezes isso aqui. E é só dar uma simplificadinha, chega nesse valor aí esquisito. Outro exemplo, integral de exponencial de z sobre z ao cubo no círculo de raio 2 centrado na origem. De novo, em cima tem exponencial de z, analítica, não tem problema nenhum. Eu vou ter problema no z igual a zero, né, que vai dar zero no denominador. Como o meu círculo está centrado na origem, então o zero está lá dentro. Né? Então, vou usar a fórmula de Cauchy, fórmula integral de Cauchy, mas como aqui eu tenho uma potência 3, então quer dizer que eu vou usar a fórmula com n igual a 2. Joia? Então, minha função de cima, minha função analítica vai ser o f de z. Então, calcula a segunda derivada dele, segunda derivada exponencial é ela mesma. O z0, aqui é z menos 0, né, o cubo, então é 0. Então, calcula a derivada de segunda no zero, vai dar 1. Okay? E aí, joga aqui. Lembra de botar o n fatorial lá embaixo. Então, 2 fatorial e 2π. Faz a conta, chega na resposta da integral. Ok? Então, com essas fórmulas, desde que você consiga botar sua função no formato apropriado, então uma função analítica dividida por z menos e0, então z menos e0 elevado a alguma potência, você acaba calculando a integral sem fazer realmente integral, fazendo derivada, que é bem mais fácil. Outro exemplo, essa função aqui, nesse círculo aqui, que vai ser um círculo com centro no 1 e raio 5 meios, então é esse círculo aqui do desenho. Ok? Esse denominador aqui se anula no 4 e no menos 1. O 4 está fora do meu círculo, né, já que tem centro 1 e raio 2,5, ele vai chegar até o 3,5, então não pega o 4. Mas vai pegar o menos 1. Okay? Então, menos 1, que vem daqui, eu deixo no denominador mesmo. Esse 1 sobre z menos 4, deixa tudo no numerador, vai ser minha função. Então, minha função é 1 sobre z menos 4. Como embaixo, o que sobrou embaixo, tem potência 4, então o meu n vai ser 3. Então, vou pegar a derivada terceira do 1 sobre z menos 4. Então, calcula 3 derivadas disso aí, você chega nessa resposta, pega o valor dela calculada no menos 1, okay? Aí fez a conta que deu isso aqui. Então, a resposta final da integral vai ser o quê? O 2πi sobre o n fatorial vezes o valor que obteve ali. Aí é só fazer a conta. Bom, estimativa de Cauchy. Aliás, deixar isso aqui para depois. Então, aqui, parar por aqui mesmo.